Por que alguém passaria semanas a preparar um corpo morto com tanto cuidado? Quando falamos de mumificação, muita gente pensa em algo macabro, mas para os egípcios era um ato de fé. O que você faria se acreditasse que se tu morresses, a sua alma precisaria do seu corpo físico para viver novamente? No Egito Antigo, preservar o corpo era preservar o destino. Para os egípcios, a morte não era o fim, mas sim uma passagem extremamente séria. Olá, meu nome é Susalda e sejam bem-vindos ao canal. Eu criei esse espaço para falar da África, história, cultura, temas sociais e vivências sem filtros e sem romantizar. Se tu gostas de conteúdos como esse, já deixa seu like e se inscreva no canal e vem comigo para falarmos das maiores civilizações que já existiram aqui em África. E até já! Para os egípcios, a alma não era uma coisa simples, mas sim composta, e esta precisaria de estrutura para sobreviver. Mas se o corpo se deteriorasse, o espírito ficaria sem referência. Por isso, eles preservavam os corpos para a eternidade, fazendo ou realizando mumificações. Mas como era esse processo de mumificação? O primeiro passo era a purificação. O corpo do falecido era lavado com água do Nilo e também com vinho de palma. Esse passo tinha um valor simbólico e também higiênico. Eles removiam o cérebro. Para os egípcios, o cérebro não era o centro da inteligência. Esta função pertencia ao coração. Eles também removiam os órgãos internos e deixando o coração no corpo. Os órgãos internos eram removidos para evitar a decomposição do corpo. Porém, o coração permanecia no corpo porque os egípcios acreditavam que este seria pesado durante ou diante do julgamento de Osíris. Eles também desidratavam o corpo com natrão, algum tipo de sal natural, por cerca de 40 dias. Isso retirava toda a umidade do corpo, impedindo assim a decomposição. Depois de seco, o corpo era envolvido cuidadosamente em faixas de linho. Entre camadas eram colocados amuletos protetores e resinas aromáticas. Eles colocavam também itens pessoais, como roupas, joias e ferramentas. Eles colocavam tudo que acreditavam que a pessoa precisaria na vida após a morte. E ainda na finalização, eles colocavam máscaras douradas para proteção espiritual. As máscaras eram vistas como protetoras contra energias ou espíritos malignos. Mas nem todos tinham máscaras douradas. Para pessoas mais simples, podiam ter máscaras de madeiras pintadas ou até com representações mais simples. E por fim, o corpo era colocado no sarcófago e realizava-se a cerimônia de abertura da boca, que simbolicamente devolvia os sentidos ao falecido para vida após a morte. Mas, Susalda, todo mundo podia virar múmia no Egito? Não. No início, só os faraós e pessoas muito ricas tinham direito, pois o processo era muito caro. As pessoas mais humildes, eles eram enterrados diretamente na areia do deserto, pois a areia quente do deserto, ela preserva os corpos. Assim sendo, com luxo sem luxo, com riqueza sem riqueza, seu espírito ainda podia reencontrar o corpo, pois todos os egípcios acreditavam na vida após a morte e todos os egípcios desejavam a eternidade. E a morte continuava sendo uma travessia para a eternidade. Enquanto os faraós, eles recebiam uma mumificação mais elaborada, pois os faraós eram vistos como deuses vivos. Ninguém era excluído da crença, mas o padrão de preservação dependia do status social e o poder econômico. E quanto às pirâmides? As pirâmides do princípio foram construídas por faraós e lá guardavam o corpo, ouro, barcos, estátuas, comida, tudo que um faraó precisaria na vida após a morte. Os mágicos eram colocados dentro do túmulo para orientar a alma no além. Era quase um manual espiritual, o famoso livro dos mortos. Os retirados não eram jogados fora, eram colocados em vasos canópicos para serem protegidos por divindades específicas. Quanto ao coração, ele era pesado contra a pena de Mamet, a deusa da verdade e justiça.
equilíbrio e ordem cósmica. Sem Mamet, o mundo mergulharia em caos. E se o coração fosse mais pesado que a pena de Mamet, a alma seria ou era devorada. Ou seja, moral e ética infrutável. Não queriam que renascessem pessoas doidas, malucas, que fazem coisas erradas. Ou seja, os políticos não renasceriam, não viveriam, não tinham vida eterna. Mas os aldeias, pirâmides. Nem todos os faraós, nem todos os ricos foram enterrados em pirâmides. No começo, durante o Império Antigo, as pirâmides eram construídas como túmulos monumentais para faraós poderosos. Eles continham câmaras internas e complexos elaborados. Portanto, a maioria dos faraós antigos não foram enterrados em pirâmides, mas sim em túmulos escavados na rocha, como os do Vale de Reis. Ou seja, as pirâmides eram um símbolo de poder e crença, de uma passagem gloriosa para o além, mas não um padrão para todos que poderiam pagar pela mumificação. Como é sabido, o faraó governava com a missão de manter a ordem divina. A justiça era reflexo de equilíbrio cósmico. Toda civilização tenta responder às mesmas perguntas. O que acontece depois da morte? O Egito Antigo não é apenas história, mas sim um espelho para o presente. Corpos preservados, escrituras antigas, cânticos sagrados não eram meras tradições, mas sim tentativas de compreender o agora, guiando os espíritos através de jornadas desconhecidas. Clarificar que a mumificação não era magia aleatória, ela envolvia conhecimento anatômico e técnicas desenvolvidas durante ou ao longo de séculos. Animais também eram mumificados. Gatos, falcões, crocodilos e muito mais eram oferecidos aos deuses ou considerados sagrados. Por exemplo, os gatos no Egito Antigo não eram vistos apenas como animais, mas sim como protetores espirituais, protegendo o lar contra os espíritos malignos. Eles também acreditavam que os gatos afastavam doenças e guardavam a harmonia da casa. Se um gato da família morresse, os donos podiam raspar sobrancelhas como sinal de luto. Hoje em dia, muita gente acredita que os gatos são extremamente sensíveis a mudanças emocionais e a ambientes ou energias pesadas. Eles observam em silêncio, mas parecem saber de muito e, sinceramente, para quem vive com gato, o gato deve saber que ali existem muitos segredos. Talvez os gatos sejam guardiões do invisível. Já parei para pensar? Assim, hoje em dia, muita gente olha para as crenças do Antigo Egito como um mito, superstição e exagero. Mas devemos ter cuidado. Nenhuma civilização deve ser julgada com os olhos do presente. Não estamos aqui para julgar, mas sim para compreender, contextualizar e respeitar a história, porque antes de rir do passado é preciso entendê-lo, pois se pararmos para refletir, veremos que essas crenças não estão tão distantes de nós. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar seu like e comentar sobre o que esse vídeo te fez pensar, se também gostavas de ouvir mais histórias sobre o Egito Antigo, para que eu possa gravar mais séries desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!